As Vozes da Dolores. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de As Vozes da Dolores, o quinto episódio desta temporada, em que acompanhamos uma série. Por isso, se vieram para este podcast à espera de uma aula de defesa contra as artes das trevas pela professora Dolores Umbridge, estão no podcast errado, não é, Marta? Na sala errada. Eu acho que é ali ao lado. É ali ao lado, sim. É ali ao lado. Eu sou o Manuel Reis. E tenho comigo, como sempre, a Marta Gomes da Silva. Alô! E somos só nós. A Marta insistiu muito para que o cartaz, a ordem dos cartazes hoje se invertesse, para ela ter o Rodrigo Santoro mais perto dela. Tanto quanto possível. Sim. Aquele é um cartaz, é muito escuro, não se percebe muito bem. Mas ele no está vídeo, muito bem. Mas é o Rodrigo Santoro em Westworld, e ele teve muita ação hoje, porque hoje finalmente chegámos ao Shogun World. Em homenagem ao Shogun World, eu trago hoje um kimono também para... Isso é um kimono? Estilizado, sim. Está bem. Pronto. Party pooper. É a vida. Marta, finalmente. Era o momento mais antecipado. Sim. Por ti desde o início da temporada, desde que sabias, aliás, desde o final da temporada passada. Desde os Redux, sim, que nós já sabíamos que sim, isto ia acontecer, portanto estou contente. Ok, mas tu chegaste aqui e disseste, mas não aconteceu nada, mesmo assim? Não, é assim, eu acho que aconteceu, o que eu te disse foi que não tínhamos material para estar a discutir durante uma hora. Sim. Okay? Já agora, muito obrigado a todos os que viram ou ouviram o nosso episódio na semana passada. Correu muito bem. Foi o episódio das Vozes de Dolores mais 4 é um número mágico, descarregado sempre em áudio, por é isso o meu número preferido. Muito obrigado. E espero que continuem connosco para os próximos episódios. Marta, estavas a dizer? Não tem material para uma hora, mas mesmo assim é um episódio interessante. Estou contente outra vez. Portanto, o 4 para mim não foi um bom episódio. Este foi, como tu dizias, o efeito espelho está muito bem explorado. Os novos poderes da Maeve são interessantes. Sim. E depois o storyline B, como tu lhe chamaste, é interessante. Como chamei em off, isto exatamente, foi tudo fora de gravação. Nós falamos um bocadinho. Sim. Não planeamos, falamos um bocadinho. É o que há. Temos que trocar impressões, malta, não dá. Mas, assim, de uma maneira geral, estou satisfeita. Gostei muito do facto deles porem toda a ação passada no Shogun World em japonês, ok? Exceto os diálogos, pronto, em que a Maeve tinha que rapidamente transmitir uma mensagem àqueles que estavam com ela, mas gostei. Okay. E as minhas expectativas, a única coisa com a qual eu não fiquei satisfeita foi com o facto de ser um episódio de 59 minutos, o que é que foi? Eu achei que eles neste iam fazer um episódio maior, tendo em conta que supostamente não há mais Shogun World, não é? Mas eu neste momento não acredito nisso. Não sei, é assim, nós sabíamos antecipadamente que havia Shogun World porque este foi o último dos 5 episódios que foram dados aos críticos norte-americanos. Por isso já sabíamos disto, mas eu, das coisas que tinha lido, tudo apontava para ser um parque que aparecia apenas num episódio. Okay? Vamos ver. Neste momento isso não faz sentido para mim. Eu acho que há material para continuar a explorar isto, mas que não seja pelo Snow Lake, ou o que é que eles chamaram, que é um access point e, quer dizer, eles precisam de um access point. Portanto, especialmente com os 2 atores que tiveram maior destaque neste episódio. Os 2 personagens a que fomos apresentados neste episódio. Muito bem apresentados. É Miyamoto Musashi, que é protagonizado pelo Hiroyuki Sanada, que já participou no Último Samurai, já participou no Wolverine. Não é uma cara no Lost, não é uma cara estranha, propriamente nova.
propriamente estranha e que era o espelho do Hector, do Rodrigo Santoro. Em tudo e até naquilo que tu estavas a dizer em off, que é super interessante, que é... sim, até na cicatriz. Até na cicatriz é exatamente no mesmo sítio na cara, é incrível. Também tivemos, com menos destaque, mas também tivemos no episódio a Serpente, que era, no paralelo japonês, é um dragão, Hanario, e temos também, obviamente, o espelho da Maeve, que dá um nome ao episódio. Até em duas storylines, de alguma forma. A Akane. Sabes o que é que quer dizer Akane no Mai? Sei. O que é que quer dizer Akane no Mai? Red Dance. Akane é vermelho. Sim, e no Mai? Dance. Dance? Ok. Sim, eu fui à procura. Ou seja, é a dança vermelha ou a dança da vermelha. Isto é feito aqui, mas há alguma preparação. Sim. Pronto. Bem, eu fui ver por curiosidade, porque tive curiosidade para saber o que é que era. E era Akane, aliás, Akane é vermelho. Exato. E Mai é dança. Portanto, o no pode ser uma indicação de pronome possível, whatever. Portanto, Reds dance. Sim, no sentido de Reds é uma pessoa. E foi, na verdade foi o que acabámos por ter. Tão bom! Muito previsível. Cena, sim, foi tudo previsível nessa cena, mas foi muito bem executada. É daquelas situações em que a viagem vale a pena. Tu sabes que ela vai tirar o espeto do cabelo e que, portanto, estava-se mesmo a ver. E que o vai enfiar em algum sítio. Não, neste caso vai trespassar. Foi tão bom. Eu não esperava era que fosse tão brutal a cena. Então ela ele basicamente matou-lhe a protegida ali à frente. Quer dizer, é que a Sakura era para a Akane mais do que a Clementine era para a Maeve. Era muito mais. E isso ficou muito bem apresentado. Portanto, o paralelismo, estávamos a falar dos paralelismos, mas no caso da Akane, a outra geisha era muito mais filha. Sim, por isso é que se sentiu que houve uma empatia tão grande da Maeve. E quando se estavam a... já não sei se foi quando se estavam a preparar-se, foi quando no final em que elas estavam as duas ajoelhadas à espera que lhes passassem uma espada, que a Maeve lhe diz: tu és uma mãe. Por isso, quer dizer, nós vimos ali, a Maeve identificou-se muito com aquela situação. Sim. Aliás, fartaram-se de nos mostrar flashbacks também para o público perceber isso. Sim. Mesmo de perceber definitivamente isso. Como se houvesse necessidade de explicar mais isso, não é? Sim. E todo o Shogun World é um espelho de Sweetwater. Em tudo. Sim. Tens a mariposa, tens os aliás, bandidos. eles chegam lá, vem a borboleta, uma borboleta não, mariposa, e depois toda a cena é recriada com a banda sonora e tudo. Com uma nova versão do Painted Black que o Ramin Djawadi regravou com instrumentos orientais, e até a cena de puxar a geisha para o lado para o cofre cair e puxar o cofre. Tudo. Fantástico, formidável. E é um espelho, o próprio Lee admitiu. Tipo, não estás à espera que eu escreva 3.000 histórias em 3 semanas e que sejam todas diferentes, pois não. Pronto. Portanto, como nós dizíamos, o Lee é um poço não de criatividade, mas de cretinice, basicamente. Sim, mas lá está, de alguma forma, é o... Enquanto que os outros dois, que aqui serviram só para burros de carga, na prática foram burros de carga. Eles serviram só para burros de carga. Os dois técnicos. Foram o comic relief da primeira temporada. O Lee também era, mas aqui como está a ter um papel mais preponderante, também está a ter os seus momentos e acaba também por ter alguns momentos em que chama a atenção a Maeve também. Funciona um bocado como um cretino, um grilo falante. Um cretino, mas um grilo falante. Sim. E em relação a... Eu vinha no caminho, vinha a tentar ler alguns artigos para não ser só tu a fazer pesquisa sobre o episódio. Obrigado. E por acaso li um da Forbes, em que eles diziam que, quer dizer, o comentário do Lee... Sim, porque a Forbes não fala só em economia, também fala em wrestling, por exemplo. E em Westworld. Sim. E então eles diziam que
Pronto, é triste perceber que um parque não está tão preocupado com o aspecto criativo das suas histórias, mas está mais preocupado com a recolha de informações. Pronto, o que é muito interessante. É normal. Sim, mas pronto, quer dizer, tendo em conta que isto é algo ficcionado, não é? Tendo em conta os paralelismos que o Westworld já definiu em relação à realidade. Pronto, é só mais a constatação de uma... A realidade atual, não é? A Sim, nossa realidade. Que isto, quer dizer, é uma utopia, mas está carregada de coisas muito reais, não é? Que... no fundo, o background humano está muito Exato. presente, portanto, para que perder tempo a criar 3.000 histórias novas, quando podes simplesmente reciclar descaradamente? Podes reciclar e não é só isso, é que o Shogun World parece-me ser um mundo em que por exemplo, uma frase repetida vezes sem conta para promover a segunda temporada do Westworld era now the stakes are real, não é? Agora é tudo real, agora o que acontece vai mesmo acontecer e tu vais levar um balásio. No caso do Shogun World, pela visão que tenho do momento em que ainda nos é dado a entender que estão a seguir a storyline definida. Sim. Em que aí é o próprio Lee a denunciar a storyline, sim. Aí dá-me a entender que aquilo são setas mesmo e aquilo são espadas magoar. mesmo e que podem magoar. Ou seja, se tu classificasses dos 3 parques conhecidos por extremo, não é? Sim, no seu estado normal, seria o Raj em baixo, o Westworld no meio e depois o Shogun World. Sim, isso é também outra coisa que vinha no artigo, em que eles diziam: será que o Men in Black já descobriu este parque? É que aqui os stakes são real. Por acaso é um bom plot hole isso. Como é que sabes que ele não conhece? Ele deve conhecer. Pronto, só que o Maze não estava no Shogun World, não é? Por isso é que ele não foi para o Shogun World. É a vida. Até agora. Sim, é a vida. Vamos ver. Mas eu gostava muito que recuperassem estes 2 atores para o resto da série e para o resto da aventura. Eu acho que vão recuperar, porque... Até porque a história do Hector e do resto da equipa que ficou no Mariposa, não é? Não é no Mariposa, mas no Shogun World, pronto, naquela casa, sim. Eles... foi dado a entender que, ok, ficam aqui, mas depois voltamos a vê-los, não é? Fomos atacados por ninjas, mas... Pois, e mesmo o Ronin, quer dizer, para quem introduzir, eu estou sempre nesta, para quem introduzir algo importante, só para 59 minutos, não é? Para quem introduzir um ator, também fizeram isso com o Giancarlo Esposito. Pronto. Não, mas aqui a questão é, a Maeve e a Dolores estão a reunir um exército. Sim. Ok? Cada uma à sua maneira. Sim. Ora, este Ronin e o seu dragão dão uma flexibilidade diferente à equipa. Pronto, e introduzem ali uma dinâmica interessante, não é? Sim. Em que é quase uma espécie de Legolas e Gimli a lutarem para ver quem é que mata mais pessoas, não é? Entre o Ronin, como é que ele se chama? Sim, o Musashi. O Musashi e o Hector, para ver quem é que mata mais pessoas, não é? Ou quem é que tem o método mais eficaz de matar. O Hector selvagem com as pistolas e o Musashi com a sua katana. Portanto, isto era interessante ver isto depois em ação, não é? Mas pronto, foi o final do Shogun World até agora. Foi brilhante. Aquela dança. Sim, estou muito curioso para ver no que é que vai dar. Sim. Mas não sei, aquela dança foi brutal. Foi lindo. Foi ao som de Cream, de uma versão de Cream dos Wu-Tang Clan. Aquilo, eu estava a ver aquilo e estava, espera aí, isto é hip hop. Fui ver o que era o Wu-Tang Clan e eu, claro, só podia ser. E está muito bem feito. Está muito bem. Toda a cena. A carga de intensidade da cena está muito boa. Tu sentes o crescendo da intensidade, não é? Sabes exatamente o que é que vai acontecer. Sim. A partir do momento em que ele mata a Sakura, sim, tu sabes o que é que vai acontecer. Não há... Quer dizer, nós não estamos a ver uma série pela primeira vez. Isto não são movimentos novos. É muito previsível e como tu dizias, a viagem vale a pena. É isso. Pronto. E é desfrutar daquela cena por aquilo que ela é, que é uma dança, pronto, é uma sedução. O momento em que ela lhe faz assim, é espetacular. E depois é o trespassar da cara dele. Sim, em que tu vês ao longe e desfocado a cara assim. Sim. E ele, sim. Putum, e cai. Pronto. E é tudo muito bom. E a Maeve a saltar no meio daquele
caos, a agarrar numa katana e E diz... o episódio fecha. E ela diz, eu tenho uma voz nova, vamos usá-la. Vamos falar da voz nova da Maeve, que foi provavelmente um dos 2 grandes choques do episódio. Embora o outro já se estava mais ou menos à espera, este é um desenvolver natural da história, mas não deixa de ser uma coisa... É inesperado e ao mesmo tempo não é, porque a maneira como foi concretizado é inesperada, porque, quer dizer, nós já tínhamos percebido que havia um limite ao poder da Maeve, não é? Já tínhamos visto isso com a Ghost Nation e agora voltámos a ver isso. Portanto, ela ia ter que arranjar uma solução porque a Maeve não vai morrer. Pronto. A Maeve não é o Ned Stark, a Maeve não é o Boromir, portanto, a Maeve não ia morrer aqui, ok? Sim, só estou a falar do Sean Bean. Oh well, portanto ela ia ter que arranjar uma solução. É interessante, mas quer dizer, a Maeve está a parecer cada vez menos um humano e cada vez mais uma coisa fabricada, não é? Agora de repente, pronto, era o que eu te dizia, estamos em Hogwarts. É uma espécie de controle telepático. Estamos em Hogwarts, sabemos fazer os feitiços, não é? Agora vamos aprender a fazê-los sem falar. Que é basicamente o que a Maeve está a fazer e chamou-lhe no episódio bruxa. Chamou-lhe bruxa no episódio. Chamou-lhe bruxa várias vezes. Olha a bruxa! Olha a bruxa! Não. É interessante ver porque isto já somos nós a treinar para as festas populares. Está aí à porta já. Ou ali para a frente de Carcavelos também serve. Também. É interessante. Quero ver mais. E perceber se isto também vai ter um limite ou se... Pronto, quer dizer, se a Maeve é all-powerful e almighty e se não há realmente limites para aquilo que a Maeve consegue fazer. Sobre os robôs, para já. Sim, obviamente. Sim, mas lá está, não deixa de ser interessante toda a situação. A equipa está toda a ser atacada, ela está a ser esganada e de repente baixa os olhos, concentra o olhar e... Sim, porque o que parece é que ela tem uma série de frequências a funcionar dentro dela. Ela tem que isolar a frequência certa e de repente mandem toda a gente. É espetacular. Uma coisa que eu fiquei na dúvida no episódio foi, eles referem quando falam com o líder dos Shogun e quando ele está a falar com ele, sim, e quando ele está a falar com ele, quando ele está a falar com elas, aliás, e está a entrar em colapso. Em colapso porque lhe está a cair líquido. Aquilo será uma indicação de que eles também tiveram o mesmo problema que o Westworld teve com o vírus, com o código, com a programação, de ganharem não necessariamente autoconsciência, mas o poder de fazer mal aos humanos, ou aquilo é só um problema técnico daquele robô específico? Não pode ser daquele robô específico, não é? Porque a questão é... Eu acho que tem a ver com a quantidade de autodeterminação. Se bem que isso é respondido também antes numa cena em que fogem ao guião. Exatamente. A geisha foge ao guião. Exatamente. Eu acho que tem a ver também um bocadinho com a quantidade de autodeterminação e de auto-awareness que eles podem ter. E o que contribui cada vez mais para a sua automatização, não é? Que é isto é do episódio passado, acho eu, em que eles dizem, quer dizer, o que há de humano naquele robô está a rejeitar o corpo robô. Pronto, e aquela queda de líquido pode explicar isso. Pronto, que é o próprio Bernard é um conflito tão grande de emoções e de memórias, pronto, que isso pode ter feito com que ele tenha aquele derrame de líquido também. E este Shogun, obviamente, não é um conflito de emoções, mas é a tentativa de o humanizar de tal maneira que há um glitch. Mas foi só naquele momento, porque depois ficou bem. Depois temos a cena à noite em que ele está bem, não é? Portanto, aquilo é momentâneo. Eu acho que isto começa com depois aquilo é resolvido de uma forma muito simples. Sim, claro. O líquido sai todo de uma vez depois. Mas eu acho que tem a ver com a tendência para a humanização e consciencialização dos robôs e que, pronto, há um glitch. O hardware e o software não funcionam e é quase como um órgão, não é? Que tu recebes. Sim. Que há uma rejeição. Acho que pode ser isso. Vamos estar à espera do Shogun World em mais episódios, certamente. Por favor. Porque está muita coisa aqui para e está bem feito. Para ser aproveitada. Eu acho que a imersão
que eles conseguiram proporcionar a quem estava a ver o episódio é muito grande, porque só pelo facto deles se terem esforçado para pôr a malta a falar em japonês. Pronto, eu acho que isso é muito importante. Eu sugiro-vos que vão ver o making of do episódio do Shogun World, como é que fizeram o parque. Há muitos detalhes interessantes. Eles recriaram, eles pegaram nos cenários que tinham e recriaram basicamente o mapa de Sweetwater. Sim, aquela entrada na avenida. Sim. Muito mais pequeno, porque é o natural nas vilas japonesas, mas está tudo recriado. É um espelho e eles mostram mesmo que foi feito no mesmo lote do estúdio. Eles fizeram uma rua em que explicam isto no making of. Eles têm vários, basicamente tem lá todos os departamentos de produção. Tem o cabeleireiro, uma loja de escrita para representar os guionistas, etc. Vão ver o episódio, são 13 minutos, mas vale a pena. É isso, aguentam aqui 50 e tal, conseguem aguentar mais 13 no YouTube da HBO. Vamos falar da outra história deste episódio, porque não estava a ir a lado nenhum. Foi uma das nossas queixas num dos episódios anteriores. Era que isto está muito molinho, está muito pretencioso, está muito... mas... agora finalmente demos um passo em frente. Agora vai dar a geneira. E foi claramente a história secundária do episódio, mas agora tivemos um passo em frente finalmente para a história da Dolores e do Teddy começar a andar para a frente. A Dolores agora tem o seu próprio Hector. No fundo foi isto que foi criado, não é? Aqueles níveis que nós tivemos a ver que foram maximizados. O Teddy tinha coisas boas, a questão da lealdade estava muito alta. Acho que era a empatia. Sim. Empatia, lealdade, paciência, humildade e a needness. O precisar de alguém. Carência. Claro que agora temos um cretino, não é? Temos a agressividade, a coragem foi maximizada, a agressividade, o poder de decisão, o bulk up perception que nos é explicado na primeira temporada, quando a Maeve está a fazer os próprios tweaks. A percepção do real, basicamente. Sim, é aquela coisa que eles dizem, a capacidade de ter noção daquilo que se passa à volta deles, não é? Que normalmente os hosts têm no 12, 13, se não me engano. A Maeve já tinha muito alto porque era uma madam. E agora, o Teddy tem no máximo, não é? Aliás, eu acho que isto foi uma tentativa da Dolores também de forçar o Teddy a ter o seu awakening, não é? Porque ele já tinha provado que está ali, sabe o que é que se passa. Exato. Mas ele não é inocente, mas não é capaz de fazer aquilo que é necessário. Portanto, ele não consegue ser mau. Sim. Pronto, ele não tem o estômago para fazer algumas das coisas que o Wyatt está a fazer. Pronto. E a própria Dolores já se tinha apercebido disso e eu acho que ela... temos de ver bem aqui as coisas, porque a Dolores é simultaneamente a Dolores e o Wyatt. Ou seja, aquela cena de sexo entre eles, que está muito bem feita, está muito bonita, está fofinha. Pronto. É a Dolores com o Teddy e depois chegam ao bar e Wyatt. Exato. Eu acho que ali o que nós vimos nestes primeiros episódios temos de fazer sacrifícios e foi um bocado a Dolores a lutar com o Wyatt. Sim. O conflito do Wyatt a dizer-lhe tens que tomar uma decisão, tens que tomar you have to make a stand, e da Dolores a dizer mas é o meu Teddy. Sim. Pronto. E agora aqui o Wyatt venceu, mas ainda temos isso, ainda vamos tendo isso. A cena em que agarram no Teddy, mesmo assim, ainda se nota lá a dor no olhar dela quando... a complicação, não é? Temos de fazer sacrifícios. Exatamente. E percebe-se que aquilo é uma coisa que a ela, como Dolores, lhe está a custar. Pronto. E agora penso um bocadinho sobre isso. Outra vez a noção de espelho. A Dolores, com o seu Knight and Shiny Armor. Sim. Com o seu técnico, tal como a Maeve tem o seu cavaleiro, o seu knight e os seus técnicos para lhe fazerem os tweaks que ela quer, não é? Portanto,
Elas estão muito, muito semelhantes uma à outra. Na criação do seu exército. Exatamente. A Dolores tem a Clementine com ela, a Maeve tem o Hector e a Serpente, e é interessante, a Clementine não é assim tão inocente quanto parece, é uma personagem que está bastante agressiva. Sim, a cena dela a repetir as frases, a ver a outra lá Clementine. Está, espelho outra vez, sim, mais uma vez. Isso até a mim me custou estar a ver isso. Sim. Tanto que, e notou-se que a Dolores também não foi uma coisa que lhe agradou, porque ela disse, vai lá fora ter com os outros, tipo, sai daqui e não vejas isto, vai, go. Repetir as falas e da mesma maneira que a Maeve repetia em japonês e sabia o que é que a Akane estava a dizer. Sim. Pronto, e o próprio boa parte do episódio foi feita em japonês. Exatamente. Mesmo nem se deram ao trabalho de expor a falar em inglês para nós percebermos. Não, e ainda bem, porque era o que eu estava a dizer, contribui para a tua imersão no episódio e naquele mundo. E também, lá está, e também para a imersão de potenciais convidados. Exatamente. Para o parque. No Raj puseram-nos a falar em inglês, mas fazia sentido porque era a Índia colonial. Exatamente. Não é? Portanto, falava-se se calhar mais inglês do que outra coisa. E ali era japonês, e era japonês tradicional. Exatamente, e foi bem feito. E a escolha de personagens, de atores japoneses para as interpretações é muito importante. Nós estamos constantemente a ver este tipo de papéis a serem dados a atores ou americanos ou com tão mixed race, tão diluído, que tu já nem percebes se são japoneses, se o que é que são. Aqui eram atores claramente japoneses e caras relativamente conhecidas do público. E claramente japoneses. Eu acho que aqui houve um esforço muito grande dos produtores, dos diretores, de toda a gente, para tentar criar um nível de imersão muito grande. Podemos classificar isto mais como um episódio que, a nível técnico, há muita coisa para... Sim. Quem gosta de analisar estes episódios a nível técnico, a nível de produção, há muita coisa para tirar, para apontar de como é que se devem fazer as coisas. Tentativa de criar um retrato autêntico daquilo que se está a ter. A utilização dos instrumentos, a utilização dos japoneses, os atores certos, por exemplo, mesmo os cenários são bem construídos. O momento em que alguém manda um murro numa das paredes dos pavilhões. Sim. Em que tu vês que aquilo era o papel. Sim. Era papel, não era vidro. Não, eles podiam ter feito aquilo mal, não é? Mas quer dizer, tu viste que foi um murro e rasgou. E ficou ali rasgado. E tu vês esses pequenos pormenores que fazem com que, ok, isto está bem feito. Há aqui uma tentativa de fazer com que a coisa pareça autêntica. Pronto. Quer dizer, depois temos o Bernard. É a única coisa que nos falta falar. Não temos Bernard neste episódio. Temos o Bernard no início, na cena na mesa, com o Bernard. Sim. Sim, na sala de controle, sim, logo no início, sim. Que tu nem te lembras. Sim, logo no início. E vemos o Teddy morto. Logo no início morto. Sim, 2 semanas depois. É que não nos podemos também esquecer que o que se passou neste episódio, a larga maioria, porque não me estava a lembrar dessa cena de todo, o que se passou neste episódio é dentro daquele espaço de 2 semanas. Exatamente. Desde o ataque até à recolha em que vemos o Bernard e já com o outro Hemsworth, sim, e com o outro cretino. Sim, e vemos o Teddy morto no meio daqueles corpos. Exato. Pronto. Por isso eu já nem me lembrava dessa cena. Há uma coisa importante que eles dizem aí, e acho que é a única coisa importante de tudo isso, que é quando eles dizem que os hosts recuperados não é que tenham sido formatados, sim, eles estão virgens. O equipamento é como se nunca tivesse sido usado. O que é curioso, ou seja, o que é que se passou, ou o que é que contribuiu para aquilo. Os hosts que eles estavam a recolher. Sim, do lago. No fundo, são aquelas pessoas que nós vamos vendo neste backward de 2 semanas, não é? Estão virgens. Pronto, é como se fosse um CD. Um CD virgem que tu acabaste de desembrulhar do pacote. Não tem nada no cérebro. E eles dizem não tem user footprint. Ou seja, não há qualquer marca de manuseamento. Porque, pronto, e tu de certeza que sabes isto. Quando mesmo que tu apagues, fica o código. Fica um rastro, sim. Fica um código a dizer user, host clean, qualquer coisa, reset, reboot, qualquer coisa. E eles dizem, não há esse rastro. E isto é dito no episódio, que é muito interessante. Acho que isso é uma boa cena para, se puderem, reverem para o próximo episódio. Sim. Porque já vi a promo e
vão pegar És tão em... hipster, Manel. Estás sempre um passo à frente. Tão Eu tenho de hipster. estar um passo à frente, é a vida. Eu, se pudesse, via o episódio 3 dias antes para preparar as coisas com Só para tempo, veres 3 tudinho. dias, só para veres 3 dias seguidos Também, o episódio. também. Ou então só para dizer, olha, vi isto 3 dias antes de ti, tumba. 3 dias, 2 dias, 1 dia e no dia em que tu também viste. E também ajudava que assim vias tu antes também e preparávamos isto e conseguimos mais views porque apanhávamos toda a segunda-feira. Bem, acho que não há mais nada assim, acho que não há mais nada para dizer deste episódio. É assim, é como tu dizes, tecnicamente é muito interessante. Há muita coisa para explorar aqui. E sobretudo percebermos que houve um investimento e uma tentativa de fazer uma coisa bem feita e que na minha opinião foi conseguido. Pronto, é um episódio bem feito. Sim. Em que... Nesse aspecto eu até o vejo como um possível candidato aos Emmys já este ano. A nível técnico talvez possa ser um grande candidato e talvez possa sacar muitas nomeações para o Westworld, que também, não nos podemos esquecer, vai estar a competir com a temporada do ano passado de Game of Thrones. Por isso temos aí 2 séries em que temos de ver muito bem a nível técnico como é que vai ser, e vão ser lutas muito interessantes de assistir para quem está interessado nessas coisas. Pronto, é isto. Foi isto no Shogun World. Na próxima semana, conversas, consciências e o regresso de Bernard e Charlotte, que estiveram muito ausentes, especialmente Charlotte. Já nem me lembrava do Bernard neste episódio. É impressionante. Podem subscrever o episódio onde? iTunes? Sim. SoundCloud? Não. Mixcloud? Sim. Pá, não me lembro destas coisas, malta. Ninguém não liga uso. a SoundCloud. Não uso. Então, iTunes, Mixcloud e... YouTube? Sim. Uma app de podcast? Sim, qualquer app de podcast. Qualquer uma. E se forem ao Facebook, têm acesso a todos os links. Sim, vão à nossa página de Facebook, é facebook.com/As Vozes da Dolores. Comentem, deem-nos reviews, deem-nos feedback, digam coisas. Digam se basicamente. gostam da nova imagem. Sim, a nova imagem foi feita pela Margarida Gomes da Silva, a irmã da Marta. Ela é designer e desenha umas coisas bonitas. Passem também na página dela, que está nos detalhes, sim, nos textos do podcast. E pronto, para a semana voltamos. Espero que com mais para conversar. E pronto, foi mais um episódio de As Vozes da Dolores. Até para a semana.